Vocês já estão vendo a minha tela, né? Então, a partir desse momento, a palestra está sendo gravada. Sejam todos muito bem-vindos à palestra de hoje. Hoje, como tema, a gente vai ter o maior bloco de fundação de um edifício da América do Sul. Vou passar um vídeo institucional da ABS para vocês e já sigo com a apresentação da renovação e dos palestrantes, tá bom? No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo, nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês agora um pouco sobre a ABS Renovação. A ABS Renovação ela foi criada em 2023 e um dos nossos idealizadores foi o Aurélio, que está aqui hoje, que é uma grande honra para a gente. Eu vou sair um pouco do meu papel aqui e vou fazer um agradecimento um tanto especial para o Aurélio, e até em nome da Renovação. Muito obrigado pela oportunidade que você deu para todos nós que estamos aqui hoje. Sem você, esse projeto, com certeza, ele não estaria nessa dimensão que a gente tem. Eu já te falei isso inúmeras vezes, eu te agradeço muito pela oportunidade que você me deu quando eu cheguei aqui em São Paulo. Se você sabe as minhas ambições em relação à ABS, quando eu chegar lá, você saiba também que eu vou te agradecer. Então, pessoal, o Aurélio ele foi um dos idealizadores da ABS Renovação. E qual foi o intuito da ABS Renovação? A gente construir o ABS do futuro. A ABS ela já vem ao longo dos anos aí trabalhando para ajudar a nossa classe, e a ABS Renovação ela segue esses mesmos princípios. A gente da renovação, a gente sempre busca trazer inovação e novas ideias, sempre alinhadas aos objetivos da ABS, sempre promover a renovação contínua da nossa entidade, e a gente acredita, né, que essa evolução ela é essencial. Mas, assim, Aurélio, muito obrigado pelo trabalho que a sua gestão fez. A gente sabe que tem mais pessoas envolvidas, mas muito obrigado pela sua oportunidade. A gente já vai fazer quase 2 anos de palestras aí, então, se isso tudo está acontecendo, a gente tem que agradecer ao Aurélio que lá atrás deu essa oportunidade para cada um de nós aqui da equipe. Para quem não conhece o nosso time da renovação, temos hoje aqui no conselho a Fernanda, que está aí também hoje conosco, a Patrícia Vanilha, que é a presidente, eu na parte de palestras como vice-presidente, e junto comigo tem a Mariana e o Léo. Na parte de eventos, a gente tem a Mairá como vice-presidente, e junto com ela a gente tem o Carlos, a Ludmile, a Luana e a Rebeca. Na parte de marketing, a gente vai ter a Osana como vice-presidente e a Juliane também com ela de suporte. No administrativo, a gente tem a Camila.
Hoje, dentro da BS Renovação, a gente traz como principais atividades, a gente está relacionado à parte de concursos estudantis, palestras, integração profissional, desenvolvimento e inovação. Geralmente, a gente promove concursos estudantis em parceria com universidades, empresas do setor, sempre com a iniciativa de criatividade e inovação, claro, pensamento crítico dos estudantes. Essa aproximação do mercado de trabalho, prática profissional, ela fortalece a formação e desperta novos talentos, né, para a nossa área de engenharia de estruturas. Também a gente realiza palestras e mini-cursos. A gente sempre tenta trazer temas atuais, como novas tecnologias, novas técnicas, boas práticas e etc. A gente também valoriza a questão do network. Então, a gente já vem fazendo um trabalho, que eu acho que agora está ficando mais conhecido, mas esse é um pouquinho do que a renovação vem fazendo. Eu trago aqui para vocês uma parte muito legal, é que agora a gente emite certificado das palestras. Eu só vou pedir para vocês tomarem muito cuidado, porque eu faço o check-in de vocês depois, e aí eu pego pela lista de presença do Zoom. Então a gente pede para que vocês tenham no mínimo 70% do tempo de participação aqui, e tomem cuidado com o nome, porque às vezes vocês colocam o nome só aqui no Zoom, por exemplo, alguns nomes comuns, José, Maria ou Ana, e aí vocês não colocam um sobrenome. Na hora que eu vou fazer o check-in, eu não consigo. Se caso isso acontecer, vocês podem me chamar aqui no chat ou então no e-mail da renovação, que daí eu faço o check-in e mando o certificado para vocês. Os certificados eu estou tentando mandar sempre em até 30 dias, mas às vezes pode ser que na correria passe um pouquinho, mas geralmente tem ficado nessa faixa. Mas, por favor, tenham atenção em relação ao nome de vocês, tá? Aqui está o e-mail da renovação. Caso alguém tenha interesse em fazer algo com a gente, estamos à disposição. E agora eu vou apresentar para vocês os nossos dois palestrantes. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Ricardo Garanhani e o Luiz Aurélio. A gente tem como tema o maior bloco de fundação de um edifício da América do Sul. Para quem não conhece o Ricardo, ele é engenheiro civil formado pela Escola de Engenharia da Universidade de Mackenzie em 1996, e desde então, desde 1996, ele atuou como engenheiro e coordenador na Monteiro Linard de Engenharia. Hoje ele é sócio na ML4, Engenheiros e Associados. O Aurélio, ele é engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Volta Redonda, FOA, Fundação Oswaldo Aranha, presidente da ABS na gestão 2022 e 24, 2022 a 24, engenheiro de suporte da TQS Informática até 2010, sócio da CIS Engenharia, atuando em avaliação e certificação de projeto desde 1995. Pessoal, a partir desse momento eu passo a palavra para você, Ricardo e Aurélio. De antemão, eu já agradeço vocês, a disponibilidade de vocês e por todo o trabalho que eu sei que vocês tiveram aí para montar essa apresentação. E muito obrigada. Agora podem compartilhar a tela aí, fiquem à vontade, tá? Bom, eu que agradeço o convite, né? Até através do Aurélio que veio o convite e eu agradeço bastante de participar de da gente também poder mostrar esse case que é bem emblemático assim para a gente. E eu acho que até para nossa engenharia, na verdade, né? Porque ele acabou tomando uma dimensão fora do padrões normais, né? É, eu trabalho, que nem você havia falado, né, desde 96 na Monteiro Linardi, né, e hoje a gente continua com a mesma estrutura. Na verdade, a gente mudou a nossa marca, né, ML4, mas a gente continua com os diretores Nelson Monteiro e o Sérgio Linardi, né, que são uma grande referência assim para a gente, né, assim, que na verdade que foi quem permitiu que a gente avançasse nessa solução, né. Aurélio, você tem a apresentação? Ou a Yara? Aurélio, você está no mudo. Pode jogar na tela a apresentação, por favor. Mas não está aparecendo, não? Não, Não. não está compartilhando ainda. Peraí. Agora foi. Aí, se vocês quiserem fazer aquele esquema do remote control, é Uhum. só passar para ele. Eu vou passando, você vai dando o próximo. Uhum. Tá bom. É, Então, pode ir até para o próximo já, Aurélio, por favor. É,
O nosso edifício, assim, para a gente, para o nosso escritório, ele começou de uma forma normal, digamos assim, né? Assim, a gente recebeu o projeto arquitetônico, era um projeto que, assim, nossos padrões normais, né, de estrutura. E até aí está uma arquitetura do edifício, né, que tem essa característica, que são 28 andares residenciais, são aqueles 7 primeiros ali onde nós temos aquele apêndice ali, são não residenciais, né, para cima são residenciais já maiores. Nós temos 3 níveis de embasamento, nós temos aquele onde aparece uma piscina ali, né, um térreo elevado e mais duas garagens para baixo, né? Essas Aí, características assim do ó, nosso Ricardo, edifício. detalhe, falar para o pessoal é o seguinte: aqui em São Paulo, eles criaram a nomenclatura de não residencial para os apartamentos que não Hum, contam na área equivalente de construção. Mas é o que eles, a ideia é eles transformaram tudo isso em estúdio. Então você vai uhum. comprar, chama estúdio. É que o pessoal fora de São Paulo não está acostumado com essa nomenclatura. Continua aí, vai. É verdade. É. E pode até ir para o próximo, Aurélio, por favor. E assim, a concepção inicial do projeto, né? Vamos falar da superestrutura, ela é convencional, vigas, lajes e pilares da parte das unidades, né? Do primeiro tipo para cima, convencional mesmo, com pórticos de vigas e pilares, e a parte de embasamento com lajes nervuradas, né, desse térreo para baixo, em lajes nervuradas. Essa é a concepção inicial. E blocos normais. Não é o quê? E os blocos normais, que é o que a gente está vendo aí, Bloco. né? Exatamente. Até essas imagens é da nossa concepção inicial do projeto, né? Até eu fiz um print aí da parte, olhando a parte inferior, que mostra, né, assim, todos os pilares. Até temos alguns pilares associados, assim, coisa mega normal, assim, para o nosso dia a dia, né? Consegue ir para o próximo, Aurélio? Fundação era assim. Isso. Então, essa é a concepção inicial aí do projeto, né? Temos ali uma grande associação ali na região dos elevadores, né? Que é essa parte mais esquerda aí do edifício. Na parte mais direita aqui nós temos algumas associações também, mas blocos de 4, 3, 5 estacas, né? Tem um É, de 15 aí, ó, central, e outro isso, de 12. Mas exatamente. até aí era coisa normal aqui em São Paulo. Não é, exatamente. E então todas em hélice contínua, né? Tudo até aí, tudo normal, né? Consegue avançar uma, Aurélio, por favor? Então, já avancei. Então, aqui nós Ah, o temos. pessoal, vocês dão. Desculpem aí que a gente tem um delay de 2 segundos aí entre a minha passagem e cair na tela de vocês, às vezes. Uhum. Então, essa TP foi a primeira TP que o Aurélio fez do projeto original, né? Porque até uma coisa que ele alertou bem na época que foi o seguinte: olha, vamos fazer uma análise inicial do projeto para ver como é que ele está concebido com essa fundação original, digamos assim, né? Para ver se não tem problema anterior a isso. Depois a gente avança, né? Não, deixa eu contar essa parte aí, que é o seguinte. A menina me liga e fala, tem um prato aí que a gente quer que você faça o TP dele, mas é, talvez passe o turno do metrô embaixo. Daí eu falei, ih, lá vem merda, né? Aí eu peguei e falei, ó, galera, vamos verificar o projeto como ele é, para depois ninguém jogar culpa que o projeto tem problema se acontecer alguma porcaria lá na frente, né? E isso foi feito, a gente analisou todas as armaduras e questão de estabilidade e tudo mais. Então esse número aí, guardem bem esse 1.2, que a gente vai ter uma surpresinha lá na frente, né, Ricardo? Uhum, sim. Uma boa surpresa, na verdade. É, E assim, próximo. é, O deslocamento também estava ali no limite, ou seja, uhum, o prédio estava no limite da rigidez dele, mas, ou seja, a concepção aqui em São Paulo tem que ser muito enxuta, uhum, senão os caras estão apertando a gente, apertando, 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 né? Até a gente fazer a estrutura mais enxuta possível.
Sim. E a nossa consideração, né, Aurélio, foi sem lajes, né? Porque lajes eventualmente pode ajudar um pouco no nosso, nos nossos números, né? Mas É. o nosso pórtico foi somente de vigas e pilares. Ah, detalhe, hein, pessoal? Tudo isso aqui que a gente está mostrando é considerando a rigidez das fundações, já dessas originais. Então, por isso que já chega no limite. Se você tirar e for como Itânia, como é que a gente fala mesmo, Itânia? No mundo da fantasia e considerar todo mundo engastado na base, aí esse número de deslocamento Melhora é, muito. baixa e o gama Z baixa também, né? Exatamente. Próximo. Pode. Aí é comigo, tá? Pode até. Aí é o seguinte, eu aproveitei que nós demos essa palestra antes no seminário do Sinduscom e aproveitei a deixa para falar da emenda que a gente conseguiu aprovar na revisão da 618, que deixa claro que a ATP deve ser realizada em todos os projetos e consiste na avaliação do projeto quanto ao atendimento aos requisitos dessa norma e outras, né? Então, hoje, no final do ano passado, foi aprovada essa emenda da 618, já está valendo, tá? Que a gente, esse foi um negócio que foi bem mediador. A gente, depois de muito tempo, insistência de alguns amigos aí, com o seu Nelson Casagrande, a gente conseguiu chegar numa formatação que, de níveis de ATP, né, que atenda a todos os tipos de edificações, que sempre a discussão era, não, mas vai fazer ATP em todas as edificações? Então, a gente conseguiu, eu rodei a bolsinha, conversando com um monte de gente do meio de projeto, até que a gente conseguiu chegar em 3 classes, que, que em seguida o Leonardo Passos, deu uma ideia muito boa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem uma classe CC3, que é para as estruturas em gerais, né? Que aonde é exigido que seja avaliação técnica seja feita por terceiros, ou seja, por profissional ou empresa diferente da que elaborou o projeto. E é obrigatória a avaliação de todos os critérios, cálculos e desenhos. Então, seria arquibancada, sala de concerto, cinema, todo tipo de estrutura que tenha um número de pavimentos alto e que tenha uma diferenciação, né? Marquises, balanços superiores a 3 metros. Então, a gente foi coletando uma série de itens que todo mundo achava, não, aí tem que fazer ATP mesmo. E fui colocando nessa listinha típica aqui. Aí, para a gente não ser tão contundente em dizer que a exigência de fazer com o consultor externo sempre, tem a classe 2, onde são as edificações menores, que aí você pode, dentro da mesma empresa, ter um segundo profissional que assuma a responsabilidade de fazer a ATP do projeto estrutural, ou seja, dentro da minha empresa pode ter um cara que faz projeto e o outro avalia o projeto dele, né? Logicamente, os dois têm que tirar 2 RTs, tá? E a terceiro nível, que é o mais simples de todos, são edificações pequenas, tá? Lembrando que lá naquela cidade do Paraná, as casas, muitas foram embora, e aí, se tivesse feito um cálculo mais aprimorado, considerando todas as ações, provavelmente que não ia ter dado nada lá. Mas, infelizmente, a gente não consegue controlar como se faz telhado, como se faz um monte de estruturinhas secundárias, como o fechamento de terraço. E aí a gente vê aquele monte de destroços lá, mas as estruturas principais ficaram. A verdade é essa. Mas nesse nível aqui, o próprio engenheiro que é responsável pelo projeto, ele pode assumir essa responsabilidade de fazer a autoavaliação. O item que é importante aqui, aí que é importante é, primeiro, o autor do projeto tem que alertar o contratante que deve ser feita a avaliação técnica do projeto dele. Que o contratante não tem noção disso, tá? E caso esse 538, que é ótimo, que em caso, por algum motivo, haja dúvida de qual classe deve ser aplicada, né?
deve-se adotar a classe CC3 para análise, que é aquela que tem que terceirizar a avaliação para outro escritório, né? Por que isso aí? Porque vai vir alguém e vai falar, não, mas no meu caso aqui tem essa diferencial, então, então passa a fazer a avaliação externa, né? Então, eu dei o spoiler disso aí, e é importante que vocês saibam também, porque é um ganho de qualidade quando existe a ATP de projeto, tá? Não é porque aqui a gente faça ATP na minha empresa, mas muitas empresas fazem. Hoje em dia, a gente tem um corpo técnico capaz de atender a maioria dos projetos que estão sendo realizados fazendo ATP, que era dúvida 10 anos atrás, que a gente não tinha muitos profissionais que faziam, né? Não vou discutir a qualidade de quem está fazendo ATP, mas a tendência é que, ao longo dos anos, a expertise vai melhorando desse pessoal que está trabalhando em ATP, né? Em avaliação técnica de projeto. Outra coisa, não usem nunca o termo CQP, controle de qualidade de projeto, é uma coisa que nunca nenhum escritório vai conseguir fazer. O pessoal tem mania de fazer isso em obra de ponte, falar esse termo em obra de pontes, mas nem confere todas as armaduras do projeto. Nós não, a gente confere tudo, analisa tudo, tenta procurar analisar todos os esforços e analisar todas as deficiências possíveis, e inclusive se tem uma diferença de armadura de um modelo para o outro, a gente tenta equalizar as armaduras que a gente viu, que não deixe que elas não gerem colapso, mas, por exemplo, caso de vento, às vezes não tem uma viga que não está armada para o esforço de vento, como eu encontrei no meu modelo, né? E aí a gente tem que mexer no modelo até você tentar encaixar o resultado que a gente obtém ao do prédio estrutural. E aí é aquela história, você pode ir flexibilizando vigas, mas a estabilidade global do prédio vai ter que se manter boa, né? Então, esse jogo aí tem que ser, esse binômio de qualidade da rigidez do seu prédio versus as armaduras, a gente tem que manter sempre. E a gente foca aqui no escritório da gente, pelo menos, nisso, tá? Bom, daí eu vou continuar, tá, Ricardo? Não, tudo bem, pode ir. Porque, surpreendentemente, né, me chamam lá na reunião na empresa, a gente não precisa esconder o nome da empresa, que é uma empresa muito boa. Hoje de manhã mesmo eu estava relembrando essa reunião e eu fiquei muito feliz de estar trabalhando. A empresa do Ricardo, trabalha há muito tempo, a Iven, e essa obra aqui é da Iven, né? E aí me chamaram para a reunião lá, depois que a gente já tinha feito essa primeira etapa de avaliação técnica, e na reunião estava tendo um debate entre os consultores de fundação de projeto com o pessoal do metrô. E aí que foram me mostrar qual ia ser a passagem no metrô. Ou seja, o Tatuzão, né, ia passar debaixo da obra depois que o bloco fosse concretado, muito tempo depois. Na verdade, demorou tanto aí para ser executado que o Tatuzão passou 2 meses que a gente tinha feito já a concretagem do bloco, né? E aí, repare que ele passa numa posição diagonal. Se a gente for medir, não é só essa largura, a gente tem que botar essa largura, tem que botar mais uma largura adicional, que é o afastamento do túnel, e além disso, isso tudo fica, se a gente pegar na diagonal do prédio, dá vãos de 23 metros, como a gente vai mostrar aqui, né? E aí, nessa reunião, eu cheguei no ouvido do chefe lá, e falei, vem cá, quanto vocês estão pensando em gastar nisso aí em a mais, hein? Ele falou um número estratosférico, ó, que nem vale a pena a gente comentar aqui. Eu falei, por que que você não desiste do prédio? Aí que eu gostei. Ele falou, não, Aurélio, a gente já vendeu tudo e a gente tem que arcar com o compromisso. Inclusive porque as ações, o despesa com ação jurídica poderia ser maior do que isso. Então, o nome da empresa está em jogo. Aí eu gostei. Naquele momento ali, ativou o meu modo vão resolver. Desafio. É. E aumentando, né? Só uma É, coisa antes, Aurélio, se puder voltar aí, só para
Não sei se vocês lembram aquela imagem inicial que a gente tinha da torre, né? Nós tínhamos 7 andares assim menores e ele seguia um retângulo para cima, né? Que É, vai o até retângulo os está 30 aqui, ó. andares. Opa, Exato. Então, assim, aqui eram os 7 andares menores, né, ô, Ricardo? E o isso, na corpo da parte. torre está aqui, ó. Isso. O meu mapa está aparecendo para vocês? Sim, tá assim. Então, assim, o túnel ele passa na diagonal bem embaixo da projeção mais alta do edifício, E bem no núcleo aqui, ó. Tá bem no raspando o núcleo. núcleo. E, ou seja, ele passa aleatoriamente perto do núcleo, perto de vãos maiores. Então, e quando a gente cheguei na reunião, tinha essa solução em pauta, que era fazer um bloco, mas com estacas em cima do suposto túnel, né? E não estavam chegando a um acordo. E repara que a data foi mês 1 de 2022, tá? Aí acabou a reunião, eu pedi para. Chama eles de volta aí, que eram os nossos consultores de fundação. Eu falei, pô, se não botar a estaca em cima do túnel, eles podem reclamar alguma coisa, o pessoal do metrô? Eles falaram, não, eles não podem falar nada. Então tá, que diâmetro de estaca que eu posso usar? Posso ir nas escavadas maiores? Qual o diâmetro que a gente tem disponível no mercado? Aí tinha disponível até 2,30 m, né? E eu falei, então tá, deixa que eu vou buscar alguma solução. Então, na verdade, a gente fez uma ponte, né? E fiquei chateado mas mesmo assim não perdi o ímpeto, porque o outro cara que estava gerenciando o projeto chegou e botou pressão. Eu falei, beleza. Ele, não, a gente precisa dar uma solução. Eu falei, beleza, mas eu vou viajar amanhã, é meu aniversário, eu vou encontrar com meus irmãos, né? Eu vou para um lugar que não tem muito sinal, não, cara, fazendo meu irmão lá. Aí o cara chegou e falou, meu, eu quero uma reunião. Isso era uma quarta-feira. Ele queria uma solução até segunda. Aí eu falei, sacana. Mas levei o notebook, botei numa mesinha do lado da mesa que a gente ficava conversando, e o notebook ficou comendo solto lá nos processamentos, né? Então, a solução aí foi um lajão, que a gente vai ver depois no perfil, e uma distribuição de estacas mais potentes na borda do túnel. Repare que aqui a gente tem duas linhas, a linha do túnel, que é aquela que a gente via antes, e uma linha de afastamento adicional, e nessa direção aqui é que dá 23 metros, tá? Eu vou mostrar mais imagens na frente. Mas tudo aquilo foi um modelo com toda a estrutura discretizada e com apoio elástico, sempre as estacas como apoio elástico. Sem trabalhar com apoio engastado, indeformável, nunca vai chegar no resultado uniforme. Então, eu fui testando, mudando o diâmetro de estaca por estaca a partir de cada resultado, até fazer com que as estacas, os esforços nas estacas e as deformações atendessem os limites de capacidade das estacas e as deformações fossem deformações que não afetassem a rigidez do prédio e que não desse patologia no prédio. Então, aumentando aquela mesma solução, a gente vê estacas ali de 200, né, com 2.000 toneladas, né, na borda. Aqui nós temos 2083, 1973, 2037, 2.322, né? E do lado de cá também na faixa de 1900, 2000, 2100, 2100, 2080, 2040, ou seja, e aí o diâmetro foi mudando. Por quê? E o espaçamento também, para manter essa base com a deformação uniforme, tá? E manter também as tensões atuais nas estacas, de maneira que elas deformassem de maneira uniforme e com tensões que atendessem à capacidade de cada diâmetro. Então, aqui tem diâmetro de 1,90 m, 1,60 m, 1,30 m, 1,50 m, que é aqui, eu acho, né? Tá ruim esse slide, hein? Mas aí tem essa variação. Desse lado tem menos estacas, eu tive que
manter até 1,90 aqui. Então, é 2 metros e 1,90 os diâmetros aqui. Ah, aqui melhor. 200, 200, 200, 190, 190, 190, 160 e 150. Do lado de cá é 200 nesse alinhamento e 190 para cá. Aí já é o esforço que a gente soltou por estaca, tá? Então, as cargas verticais, né, em cada estaca, e os ventos em separado, e tem uma outra parte da tabela que mostra os máximos, né? E aí são as deformações para a carga total vertical dessa solução. Repare que 1,28 no meio desse vãozão de 23 metros é quase nada, né? A longo prazo, tá? Aí em isocurva a gente teria deformação imediata de 1,27 aqui no meio e espalhando até chegar em 0,7 aqui nas bordas, tá? Fazendo um artifício lá para simular deformação lenta, de maneira forçada, a gente teria 2,9 aqui no miolo e 1,8 nas bordas. Esse número não adianta ninguém perguntar aqui, que nunca vai ser exato. Por quê? A gente não tem controle muito sobre a fluência nas estacas, né? Que vai depender de como elas foram concretadas, do traço, e não só isso, do tempo que o carregamento começou a ser introduzido progressivamente na estrutura até ela estar pronta e carregada, e isso levou mais de 12 meses. E a fluência no meio confinado é diferente de uma laje onde a troca de umidade relativa com ar o tempo todo, né? É. Uma preocupação que a gente tinha, que até o Aurélio comentou, é a diferença da deformação que a gente sabia que ia ter no meio do vão para o recalque lá sobre as estacas, né? Porque, assim, para Isso. evitar a patologia no edifício também, né? A gente sabe que É, diferente ia dar, mas que número que a gente chega para não ter patologia, né? Então, até isso. uma soluções, não, dos resultados que a gente chegou na altura do bloco foi para poder também combater essa deformação. Agora o detalhe das datas, tá? O estudo assim saiu dia 23/2, tá? E aí ficou assim de um jeito palatável que no dia 3/3 a consultriz já devolveu a versão dela, tá? E aí, na realidade, eu fiz uma correção de alguns diâmetros que eles apontaram aqui, fiz uns ajustes, você vê que aqui eles usaram 1,60 m já, ó, tá? Aqui eles foram para 1,60 m. Aí eu fiz o reprocessamento com esses diâmetros, tá? Até a gente convergir para um resultado que esteja atendendo a capacidade das estacas, né? O perfil do túnel é esse. E o perfil das estacas é esse. E lá em cima, com apenas 4,5 m, estava a projeção do bloco, né? Então, a gente tinha um limite muito pequeno para o topo do túnel em relação ao fundo do bloco. Isso ia matar a capacidade dessas estacas aqui. Essas estacas que eles iam fazer em cima do túnel iam ser flutuantes. Elas não iam ter capacidade integral, né? E o metrô também, ele estava muito relutante em ter tensões sobre o bloco, sobre o É, túnel. túnel. Então, assim, porque isso ia demandar algum reforço na estrutura do túnel, alguma coisa assim. Então, isso eu É. lembro que foi um embate no começo para não ter nada de que gerasse tensões sobre o túnel, né? Por isso que Então, também foi para essa desses, solução. desses 13 metros aqui, a estaca dele tinha 8, né, Ricardo? Para Uhum, dar sim, exatamente uma folga em cima do túnel para dar uma antecipação das tensões no solo. exatamente. Que era aquela primeira Então, imagem que o Aurélio tinha colocado lá com bastante estaca, né? é, aí manteve o jogo de estacas aqui. Na verdade, eles aumentaram a tensão na estaca, né? E não usaram só a tensão de 50 quilos, 5 MPa, e aí aumentou a capacidade e a gente conseguiu diminuir os diâmetros. Aqui são os comprimentos das armaduras, né? Lá de cada diâmetro de estaca, com os quantitativos. Você vê que o comprimento total tem umas posições com 20 metros, tá? 24 metros nos diâmetros maiores, ó.
Então, eles calcularam as estacas também, levando em conta a armadura, principalmente nessas estacas que estão na borda do túnel. A armadura deles vinha até aqui embaixo. Ou seja, a estaca foi armada como pilar, vocês entenderam? É porque a parte de eficiência da estaca é a parte cinza lá, né, Aurélio, naquela imagem anterior. Essa parte branca, vamos chamar assim, da estaca é a parte como ela está trabalhando como um pilar. Exatamente. E aí, legal que o volume total de estacas deu um númerozinho pequeno, 6.300 metros cúbicos de estaca, é coisa pra cacete, né? E nos prédios de 200 metros lá em Camboriú, outro dia eu somei de um bloco lá que a gente fez, e deu 9.700 metros cúbicos de estaca e 3.700 do bloco de lá, tá? Lá, nesse caso, eu estava falando de estaca escavada, diâmetro de 100, com 53 metros de comprimento. É isso que eu ia perguntar, a profundidade de lá. É, ou seja, essas aqui bem menores, mas com um diâmetro muito maior, né? E aí, ó, depois a Montelinarte começou a reconstruir a documentação de projeto e essa planta aí é uma planta deles mostrando já as reações nessas estacas para virar a documentação final do projeto, tá? Forma de fundação, e aí que vem aquele negócio, pô, qual a altura total que a gente vai poder ter em cada ponto do bloco, né? E aí ficou com esse formato, o blocão, que na verdade é é uma laje de transição, vamos dizer. A grande Uhum. verdade é essa, né? E o vão de passagem aqui na lateral é 16,7, na diagonal é 23 que eu já medi, tá? Uhum. É que o diâmetro interno do túnel, ele é 10 metros. 10 metros redondo, assim, que estava em projeto. Daí tem mais a espessura dessa casca do túnel, da Não, e tem mais o base. afastamento lateral que a gente deu, que acho que era Isso, 3 para não. cada lado. Mais 3 para cada lado, que dá quase 17 metros de vão. É. E pior que a máquina passou lá, ninguém reclamou de ter estourado estaca nossa. O prédio está pronto, tá? E nunca ninguém. Até outro dia eu liguei para o pessoal da assistência técnica lá da Iven, não teve nenhum chamado lá do prédio, não. Uhum. E o detalhe, voltando aqui no início, olha o que aconteceu. Para o mesmo momento na base, ou seja, para o mesmo momento que primeira ordem, o Gama Z baixou, tá? Que lição que a gente tem nisso? Fundações mais rígidas melhora a rigidez global do prédio, tá? Isso é fundamental vocês terem em cabeça. Existe hoje, ainda, em 2025, um distanciamento entre os projetos de fundação e os projetos estruturais, ou seja, ainda existe tanta de carga na fundação, uma elaboração de soluções de fundação com as capacidades existentes que atendem aos esforços. Ninguém analisa a fundo e nem tem condição de calcular recalques com exatidão, tá? E nem qual é a rigidez que o conjunto da fundação pode retornar para a gente. Nos projetos da gente, eu vou ser sincero com vocês, a gente faz uma estimativa de recalque uniforme, tá? Como fiz aqui, tá? E procuro ver se os elementos de fundação estão atendendo essa estimativa de recálculo, e se eles estiverem atendendo, é sinal que é, o, a gente vai ter deformações uniformes e vai estar dentro da capacidade existente das fundações, seja o sapata ou seja a estaca, né? Mas é fundamental isso aqui que vocês estão vendo, tá? Nesses prédios de 200 metros, o bloco tem uma rigidez que não é engaste perfeito, mas o resultado em termos de deslocamento e de gamazé não muda 10%, tá, pessoal? Não muda 10%. Porque o prédio já é uma barra flexível, quando você tem um prédio muito alto e muito esbelto. Então, a natureza dele já é que ele tem uma flexibilidade. A gente bota a fundação embaixo, ajuda, mas não é
tão gradativa a diferença de rigidez, igual no prédio mais baixo, como esse aqui. Lembrando que esse prédio tem 96 metros. E aí o deslocamento também melhorou, né, Onésio? Ó, de 1.700 foi para 2.072, fruto da rigidez do blocão. Esse aqui já foi o segundo ATP que a gente fez, ou seja, a revisão do que a gente tinha feito no primeiro. É após a inserção do bloco, né, a TP É, final, né? A TP final do é. projeto. Aí é com o Neto, que ele vai falar do detalhamento, tá? Sim. Então, no detalhamento do bloco, essa base que o Aurélio criou, o que que a gente fez também? A gente mexeu um pouco nessas molas, não no projeto, mas assim, um pouco para mais, um pouco para cima, para a gente ter uma envoltória desses esforços gerados aí, né? Porque assim, dependendo do recalque que você tem nas estacas, você acaba tendo ou mais esforço positivo, você tendo um negativo menor se elas recalcam mais, né? Ou se ela é Isso. praticamente indeformável, você acaba tendo alguns picos maiores ali de momento negativo e você alivia um pouco esse positivo. Então, o que que a gente fez? A gente fez várias simulações para fazer uma envoltória desses esforços, para a gente armar no extremo do negativo e no extremo do positivo, né? E isso demandou, no nosso detalhamento, são três camadas principais de armação, né? Que nem aqui, nesse print que foi dado, nós temos quatro camadas, né? Duas no sentido principal e as outras duas no sentido secundário. Mas na parte central do bloco ali, bem no sobre o túnel, né? Onde nós temos o nosso maior esforço positivo no caso, a gente tem uma quinta camada de armação também, uma terceira camada de armação principal, que gera a quinta camada ali, de armação. Então, nós acabamos tendo cinco camadas de aço, tanto inferior quanto superior também. Temos um trecho do bloco, como ele tem aquele formato meio atípico ali, né? Assim, tem algum trecho que muitos pilares eles ficam bem no limite do bloco, que isso acaba gerando uma parte de grande esforço negativo também. Também temos cinco camadas de armação nessa região do bloco. Os arranques de pilares, como assim, como o bloco ele tem 4,5 metros de altura, nós pensamos num detalhamento não, numa concretagem para esse bloco em três camadas, três níveis de concretagem, 1,5 metro, 1,5 metro e 1,5 metro, cada dia num dia, né? E depois da primeira concretagem, a gente já posicionou os arranques. Então, os arranques, ali, ó, até dá para ver nessa lateral aí, nós temos 3 metros de embutimento dentro do bloco. Então, nas duas etapas seguintes de concretagem, já estavam os arranques posicionados, né? Agora aqui os números, né, que gerou o título da nossa palestra, né? Porque assim, a gente até desconhece alguma fundação de um edifício que tenha um volume maior do que esse, né? 7.451 metros cúbicos de concreto, total de 610 toneladas de aço. Aquela área de projeção azul que aparecia nos slides anteriores ali tem 1.735 metros quadrados de área. Então, a gente teve, durante as concretagens, né, 170 metros cúbicos por hora de concreto, né? Isso dá cerca de 22 caminhões por hora aí de concreto, né? É, Foram três etapas, né? A primeira etapa, que é aquela inferior, onde nós temos a base dos 4,5 metros, foram 15 horas de concretagem. As outras duas, que são iguais, né? Deu mais ou menos 17 horas de concretagem. Foram utilizadas três centais de concreto para atender todo esse volume, né? Foram utilizados 8 pontos para controle de temperatura. Depois o Thomas está presente também, ele pode até elucidar mais aqui para a gente, né? E foi concretado aos sábados, né? Foi no Carnaval de 23. Então, assim, por que aos sábados também? Porque é quando as concreteiras também ia ter mais capacidade de atender, assim, né? A esse volume todo, nessas três centrais. Então, foram 3 sábados consecutivos. O sábado do Carnaval e mais 2 sábados seguintes para concretar. É,
Pode dar uma avançada aí, Aurélio? Isso. Acho que o Thomas até, Thomas, se você pudesse falar algum, né, da parte do concreto também, acho que seria interessante agora, assim, né? Claro. Boa noite, pessoal. Thomas Cuninari, eu sou engenheiro da DESEC, empresa de consultoria em tecnologia do concreto. E para gente, Ricardo, Aurélio, esse caso também foi bastante especial e bastante diferente, né, do convencional. O Eu me Thomas, desculpa lembro. interromper, Thomas, o Thomas fez o controle tecnológico do concreto nessa obra, né? Na fundação dessa obra, por isso que ele está bem a par, né? Desculpa, Thomas, só para... Não, imagino. Eu me lembro quando a Iven entrou em contato com a gente também, Ricardo, que eles mandaram por e-mail solicitando, né, uma consultoria, e eu lembro de ter lido os 8.000 metros cúbicos no e-mail e eu achei que tinha sido um erro de digitação. Achei que tivessem colocado um zero a mais. Nós da DESEC, a gente participou primeiro das especificações e das dosagens dos traços de concreto junto à concreteira. Então, foi desenvolvido um traço de concreto fundamentalmente de baixo calor de hidratação, então, com utilização de cimento de baixo calor de hidratação, substituição de parte do cimento por material pozolânico, foi empregado também idade de controle aos 63 dias, tudo de forma a gente tentar reduzir consumo de cimento e reduzir geração de calor, tendo em vista que é uma estrutura em concreto massa, onde a gente precisa de ter todo aquele controle térmico para não passar dos 65 graus, de forma a gente minimizar a probabilidade de ter formação de trincita tardia, e também foram feitos, né, então, os cálculos e simulações térmicas pela DESEC. Então, nós simulamos em 3 dimensões, usando elementos finitos, esse bloco de fundação, as 3 etapas de concretagem, onde o objetivo era poder especificar quais eram as temperaturas máximas de lançamento seguras para esses concretos, para que a gente não tivesse nenhuma manifestação patológica relacionada com a geração de calor do concreto. Como as camadas de concretagem foram de 1,5 m, na verdade a gente não teve tanto problema assim, nem tanta dificuldade assim, quanto ao acúmulo de calor do concreto, porque as temperaturas elas conseguiam até de certa forma se dissipar, também levando em consideração o traço de baixo calor de hidratação, nessa camada de 1,5 m de concretagem. E aí, pelos cálculos, nós verificamos que o risco maior estava em relação às tensões de origem térmica. Então, as temperaturas de lançamento máximas, elas foram especificadas em função dessa temperatura, dessa tensão máxima. Eu vi que o Thiago deixou uma pergunta no chat perguntando como foi feito o controle de temperatura. Nós tivemos então o controle da temperatura de lançamento do concreto, em função dos resultados desses estudos térmicos, e em cada camada de concretagem foram instalados 8 termopares, onde a gente conseguiu então depois verificar essas temperaturas máximas que foram atingidas, que ficaram todas abaixo de 60 graus, tá, no interior de cada camada. Não, é isso. E aqui temos algumas, a foto, agora vamos entrar na parte mais de execução, né? É, então, assim, aqui já começamos a ter o nivelamento dessa base, né? Onde vai receber o concreto. Eu lembro que eles ficaram muito tempo só quebrando as estacas, né? Porque foram concretadas desde lá de cima e ficaram muito tempo para chegar até o nível da base do bloco, né? Então aqui você já tá tendo todo um preparo aí dessa base. A parte direita, nessa foto da esquerda, a parte da direita é a parte mais funda do bloco, digamos, né? Onde nós temos 4,5 m. Da parte da esquerda, onde nós temos 3 metros. É, Pode dar uma avançada? Aqui já começamos a ter o posicionamento dessa armação inferior do bloco, né? Onde nós temos todo o posicionamento de armadura. Uma parte interessante aqui, nós tivemos
reuniões na obra também para poder fazer um bom esclarecimento do projeto e execução da armadura, sabe? Isso nós tivemos, acho que 2 ou 3 visitas à obra para poder juntar a equipe de canteiro para explicar todo o nosso posicionamento e detalhamento da armação, né? É, pode avançar, por favor? Aqui já começamos até a primeira etapa de concretagem, né, dessa parte inferior. Aqui a gente até consegue ver, né, dessa parte da esquerda, ó, é a armação inferior, onde nós temos 3 metros de altura. Na parte da direita, onde nós temos os 4 metros, né? Ali, até mais à direita da foto, ainda dá para ver assim o concreto chegando e um pouco da armadura ali aparente, né? Mais uma. Próximo, por favor. Aqui uma foto mais ampla, né? Dessa primeira etapa de concretagem. Está sendo lançado o concreto. Isso aqui foi no sábado, né? No sábado do lançamento. No primeiro sábado, né? Do primeiro lançamento do concreto. Esse aqui é o mesmo dia, né? Assim, ele aparece aqui mais na nossa base, a parte onde nós temos 3 metros de altura. O canteiro da obra ficou aqui nesse cantinho, né? Por isso que as fotos são sempre desse ângulo, assim. É, próximo, por favor. Né? Aqui já é uma foto tirada mais ali dentro do bloco, na verdade, né? Então, até dá para ver aqui já essas armações. Temos umas armações de montagem, né? Onde vai ser posicionado lá em cima depois a armação negativa do bloco. Nós temos aqui em primeiro plano. Em cada etapa de concretagem, a gente tem uma malha de armadura também, né? Assim, sobre essa malha de armadura, nós temos a parada de cada concretagem, né? Então, dá para ver as duas aí em primeiro plano, né? É, próximo, por favor. Aqui, até eu que tirei essa foto, né? Foi o dia que eu fui lá visitar, o dia da primeira concretagem. Toda a logística de caminhões que teve no lugar ali, né? E assim também foi feita toda uma logística com a CT para poder interditar as ruas no entorno para poder fazer a concretagem. A concretagem começava bem cedo, por volta de 7 horas, eu acho, né, Thomas? Não lembro bem. E ia até 10 horas da noite, 11 horas da noite. Até antes, Ricardo. Acho que na primeira concretagem os carregamentos começaram 4:30 da manhã, se eu não me engano. Eu lembro que foi assim, o sábado foi para o dia inteiro para concretar, né? Aqui já é o final, né, da primeira concretagem, já à noite. Próximo, por favor. Aqui já o posicionamento da armação negativa da parte superior do bloco. Dá para ver já todos os arranques posicionados, né? Próximo, por favor. Aqui um outro ângulo, né? Do posicionamento da armação negativa do bloco, da parte superior, antes da última concretagem. Próximo, por favor. Aqui um final de concretagem, provavelmente da segunda etapa, né? Próximo, por favor. Aqui do Thomas, né, Thomas? Deixa Esses o Thomas gráficos, explicar. esses gráficos, pessoal, eles são gráficos que foram feitos posteriormente à concretagem do bloco, onde a linha contínua, o termopar que foi instalado no interior do bloco, e a linha pontilhada, é a simulação térmica que foi feito antes da concretagem do bloco. Ou seja, a gente consegue ver que as 2 linhas elas estão bem aderentes e mostra como as simulações térmicas feitas antes, elas podem ser bastante precisas quando as propriedades consideradas nos estudos elas são adequadas. Thomas, a da esquerda é verdinha, é a primeira etapa, e a segunda deve ser a segunda etapa, né?
Na verdade, Aurélio, esses 2 gráficos, eles são da primeira etapa. Em cada etapa Em foram local... instalados Termopar 8 2. termopares. Isso, Entendi. É o 2 e o 3, tá. Profundidades diferentes, né, Thomas? Foi isso, né? isso, em profundidades diferentes e em localizações diferentes também em planta. Uhum. Próximo. Isso. Agora é o videozinho, né? É. Thomas que cedeu pra gente esse vídeo, né, Thomas? Vídeo que foi feito pelo Caio, que trabalha com a gente na Desec também. Foi meio robótico, né? Ih, agora acabou, né? Ficou sem É som. só... Eu tô sem som? Não, o vídeo ficou sem som. Ah, desculpa aí, galera. Não sei controlar essas coisas, não. Mas é até bom, porque era um rocão, ficava meio ensurdecedor aqui. Mas Pessoal, eu vou até parar meu compartilhamento, que a gente encerrou a apresentação, pessoal. E agora a Yara vai comandar aí. eu vou abrir para as dúvidas do pessoal aqui, Aurélio. Daí eu também queria agradecer o Thomas pela sua presença aqui, por trazer esclarecimento para o pessoal aí, que eu tenho certeza que muita gente tinha dúvidas em questões do controle tecnológico. Obrigado pela sua presença, tá? E por contribuir com a gente nesse momento. Eu vou começar das perguntas de acordo com elas foram feitas, tá? Mas acho que acredito que algumas já foram respondidas durante a palestra, mas vamos lá. A primeira pergunta é do Fausto. Qual é a profundidade do teto do túnel do metrô? Acredito que sejam os 13 metros que vocês apresentaram lá atrás, né? Isso, confirme, É, 20, por é isso favor. É mesmo. isso aí. 13,80. Beleza. O Tiago Araújo, ele mandou aqui O para a túnel, só uma gente. coisa, Yara, rapidinho. O túnel ele tem uma leve inclinação, né? Assim, porque ele sai da estação e ele. Esse 13 é a distância mais próxima ao fundo do bloco. Tá. Então, ele vai, pelo que você está falando, ela vai aumentando, né? Se vocês estão É, pegando ali aquele ponto. Beleza. Vocês têm o número da parte mais baixa, a gente tem, e do mais alto. Vocês têm esse valor para passar para o pessoal? eu acho que agora aqui eu não tenho, mas pode Depois a buscar gente depois, solta né? para ele. Beleza. O Thiago mandou uma pergunta aqui, se tem mola na placa também, ou só foi considerado nas estacas? Só nas estacas, Thiago. A diferença é brutal de rigidez nesse caso aí. Já usei também o misto, mas não compensava aqui a gente ficar brincando essas coisas, não. Essa é uma diferença muito ridícula. E mais, né? A gente já está. Tem que fazer processamento não linear, porque você teria que ter molas unidirecionais no solo. No lugar que teriam um certo arrancamento, elas teriam que ser eliminadas posteriormente. Então, teria que ter processamento sucessivo para matar essas molinhas aí. E não dá para fazer isso em 3 dias, né, Thiago? Nem você, que é super rápido, ia conseguir fazer isso aí em 3 dias, incluindo o fim de semana. Respondido.
O Jean mandou uma pergunta aqui se, além do SPT, foram realizados ensaios adicionais. É isso, eu não sei, assim, é mais com o departamento de fundações ali, né? Política de fundações. Eu, na verdade, eu não sei dizer. Ah, né, É. deve ter tido sim. Tá? Geralmente hoje em dia o pessoal faz outros tipos de ensaio mais rigorosos, tá? Tá. Tem outra pergunta do Thiago aqui, e inclusive um elogio. Ele jogou para vocês assim, que é um projeto magnífico. Parabéns. E ele também fez uma pergunta, como vocês fizeram a avaliação do cortante no bloco? Cortante no bloco, a gente analisou pelo cisalhamento mesmo nas barras, né? Mas com essa altura de 4,5 metros, o V0 lá já suplantou muito. E lembrando que isso aí é basicamente uma laje, né? Então, você verifica nas duas situações, mas isso aí é o que mesmo preocupou. Inclusive, a gente tem que olhar que todas as armaduras de cavaletes e de arranques de pilares eles estão colaborando para costurar também os efeitos de distribuição de tensões transversais aí e diagonais, né? Isso é um negócio que é comentado durante a apresentação, que muita gente faz a verificação de tensão na cabeça do bloco, mas não leva em consideração os arranques. Agora no TQS até coloca alguma coisa lá, mas é por isso que eu defendo sempre que os arranques, né, vão até o fundo do bloco e bem estribados. Por quê? Para ir dissipando a tensão ao longo do bloco que entra ali na cabeça do pilar, que às vezes tem um pilar de 50 MPa chegando num bloco de menos resistência e precisando, aí você tem uma concentração de tensão na cabeça do bloco mesmo. Mas se você ir dissipando isso e até a formação das bielas inclinadas, né? No caso, um bloco normal, né? Aí você está aliviando bem as tensões que ocorrem lá no topo. E ninguém leva isso em consideração nos projetos. Próximo. Qual o FCK do concreto do bloco? 40. 40 MPa. Beleza? Beleza. O Pedro René mandou uma pergunta: foi necessário detalhar alguma armadura de impulsão, cisalhamento para esse bloco? Acho que vai de encontro com a resposta anterior do Aurélio. É, Mas É a pergunta anterior, né? é. foi adotada a armadura de costura, a gente adota também Teve a mesma premissa. Uhum. essa costura que o Ricardo comentou entre camadas de concretagem. Colocou sempre uma malha ali para dar uma dissipada, né? Nas tensões. Próximo. Tá. O Lucas mandou uma pergunta aqui: na simulação numérica, como simulam as tensões das armaduras entre as juntas de concretagem? Quanto ao tempo, são três perguntas, tá? Quanto tempo até a próxima etapa de concretagem e tem necessariamente de serem feitas com concreto verde? Acredito que Concreto verde foram não. respondidas. Corte verde que chama. Acredito que algumas dessas perguntas foram respondidas, mas vocês querem falar um pouco mais para ele? Sim, então, assim, não existe, na verdade, pelo menos um dimensionamento para a gente ter essa armação intermediária, né? A É. gente põe, assim, até para poder, né, evitar qualquer retração que tenha, né? Porque entre uma etapa e outra foi uma semana. Cara, entre um concreto e outro foi uma semana de prazo, né? E a gente põe para ajudar a combater essa retração. Beleza. O Tiago trouxe uma pergunta aqui, que como foi feita a simulação numérica? Se puderem falar mais, perdão, simulação térmica. Acredito que foi o que o Thomas explicou um pouco, Ah, o né, Thomas Thomas? mostrou, né? Eu Se posso comentar você, um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes, mas basicamente, Thiago, a gente da DESEC utiliza o software chamado Beforecast, que é um software dinamarquês específico para simulações de temperaturas e tensões em estruturas de concreto, tá? Então, é um software que a gente considera elementos finitos e faz a modelagem computacional não só do concreto, da estrutura de concreto, mas também de todas as condições de contorno que estão ao redor. Então, também foram modeladas as estacas, o solo, a forma, tem que considerar a temperatura ambiente, velocidade do vento, velocidade de concretagem.
exatamente esse intervalo de 7 dias entre as diferentes etapas de concretagem, e dentro desse software a gente considera também, então, todos os parâmetros do concreto, né, tanto resistência à compressão, à tração, módulo de elasticidade, Poisson e assim por diante. E o que o software retorna para a gente, então, são as temperaturas internas e as tensões de origem térmica, tá? Perfeito, obrigado, Thomas, pela contribuição. O Mauro Barbosa mandou uma obra dessas é que me faz apaixonar pela engenharia de estruturas. O Vitor Pavim mandou a seguinte mensagem: Boa noite, pessoal. Qual seria a função das armaduras em malha usadas entre as etapas de concretagem? Acredito que seja a resposta anterior de vocês. Vocês querem discorrer um pouco sobre? Para ajudar no combater a retração, né? Entre nessa Fazer a fase de ligação de um carga. concreto e outro, né? Sim. O Bruno Pessoa mandou parabéns a todos os envolvidos. O Igor mandou a seguinte mensagem: Show, parabéns pelo projeto. Uma dúvida que ficou aqui: como foi pré-dimensionar a altura para esse bloco? Isso faz parte do conjunto estrutural para não ter uma deformação elevada. Então, é teste, não adianta, não tem pré-dimensionamento. Você roda uma vez com altura menor, roda com altura, vai subir na altura e às vezes você chega no ponto que não faz diferença. Aí você estabiliza a medida, a altura nesse ponto. É, Não sei se você o lembra, Bruno, Aurélio, assim, a gente chegou primeiro a 4 metros de altura. Depois a gente aham, aumentou mais meio metro para poder ter menor deformação ainda. isso. E também que tinha os pontos que tinha desnível também, né? No térreo. Tinha o quê? Tinha o quê? Desculpa, Aurélio, que você falou? Tinha um desnível lá que você aproveitou para. Ah, sim, isso é bem, assim, bem curioso, porque assim, logo abaixo desse último subsolo, o bloco ficou acho que 50 centímetros abaixo do acabado do subsolo. E os elevadores, que são os elevadores da torre, eles chegam num. Se a gente olhar esse segundo subsolo, o lado direito, onde nós temos, olhando aquela planta, o lado direito é um mercado, é uma área, é uma fachada ativa. E a face, o lado esquerdo é a lado da entrada do edifício, olha a parte social do edifício. Essa parte social do edifício, a acabada, ela está quase 2 metros mais alta do que a parte onde ficam o mercado ali nessa fachada ativa. E com isso a gente conseguiu que o poço do elevador não precisasse embutir no bloco. Então o bloco realmente ficou com a face superior dele inteirinha lisa. Isso foi uma coincidência muito favorável para a gente, assim, né? A gente conseguiu fazer o topo do bloco no fundo do elevador. Deixa eu aproveitar e falar, aproveitando a deixa que o Mauro falou aí, eu quero dizer para os jovens aí, que não temos tantos aqui, mas vou dizer que é uma música do Belchior, eu sou apenas um, um latino-americano que veio lá do interior. E é o que eu me sinto aqui em São Paulo, né? Quem me conhece sabe disso. O mais importante para a gente é não desistir não do sonho da engenharia de estruturas, mas que um dia vocês vão se realizar nela. Isso é certeza. Seja, não importa o porte da obra, não importa o que vocês estejam fazendo, na telinha da gente fica tudo do mesmo tamanho. Depois, quando existia a prancheta, né, Antônio? A gente via a diferença no tamanho das plantas. Mas hoje em dia, na telinha, a gente consegue dar zoom e cada detalhe, cada coisinha tem o seu minimalismo. Esse bloco, apesar dos 4,5 metros e do volume total dele, tem um minimalismo de evitar problema. E o minimalismo é você ter a busca da otimização sempre. Mas o recado maior, principalmente em termos de, de ABS e renovação, querem ser felizes? Façam um projeto estrutural. Quando vocês passarem na rua e ver uma obra lá que você participou e ver ela pronta,
E esse é um problema que a gente tem aqui em São Paulo, que a gente não consegue acompanhar as obras da gente, não consegue ver o que acontece. Às vezes está fazendo obra lá em outros estados, aí quando você chega lá e vê que ficou bom, é uma realização muito grande. Então, para mim que veio do interior, que sou engenheiro simples, e que não desisto da minha humildade, minha sensibilidade, a simplicidade, principalmente na hora de bolar estruturas e não ficar metido. Sempre você tem que ter humildade. Sempre lançou uma estrutura, a Yara trabalhou comigo, sabe disso. Levanta, vai lá, faz xixi. Na hora que você fizer xixi, você já vai lembrar de um monte de porcaria que você errou e vai voltar e vai corrigir. E para os jovens, acostumem a memorizar sempre o que você está fazendo. Porque com a geração Google, ninguém tem memória para nada, ninguém se lembra o que fez no dia anterior. Tem que sempre criar pontes de lembrança para você trabalhar no dia seguinte no que estava fazendo. E como é que você faz isso? Desenvolvendo um alter ego seu bom, tá? Que te mantenha aceso o tempo todo, mas te mantenha o equilíbrio de você também saber a hora que você tem que tocar no assunto dentro da sua mente e a hora que não adianta você ficar mexendo. Um exemplo muito grande disso aí é exatamente esse aí. Se eu não tivesse feito aquela ligação falando que diâmetro que eu uso, eu não ia conseguir arrumar uma solução para a fundação. Eu ia ficar patinando sem encontrar uma solução. Eu estava, até o temporada que eu estou lançando, que tem 290 metros. E quando chegou no assunto fundação, eu fiquei travado. Eu fiz os primeiros estudos preliminares na minha cabeça, com o que a gente faz habitualmente lá em Camboriú, e falei, não vai dar certo. Aí esperei a alternativa do pessoal de fundações e testei e continuou não dando certo. Aí um dia eu fiz uma ligação para o cara e o cara me deu uma dica muito boa. Dica não, a expectativa do que estava na minha cabeça, ele passou que dava para fazer e depois eu não aguentei. 11 horas da noite eu sentei lá, fiz uma redistribuição do conjunto de estacas e deixei processando. E no outro dia de manhã peguei o resultado, estava bom. Então não adiantava eu ficar 2 meses sofrendo buscando uma solução sem ter as informações que a gente possa se basear, né? Então, isso vai para você poder fazer pretendido, você poder fazer uma solução de estrutura mista aço concreto, ou fazer laje nevurada, qual tipo de molde que você vai usar, ou que tipo de máquina que você tem para cravar a estaca, que é a principal variável hoje em dia nesses prédios que a gente faz, né? Estão surgindo muitas máquinas potentes. Eu ouvi falar até numa máquina que vai cravar hélice de 60 metros, hoje é mais potente, crava hélice de 44 metros, que não tinha isso 3 anos atrás, parava em 35 metros. Então, tudo isso é um avanço que vem para a gente usar esses recursos em cada projeto que a gente faz. E saber também que não precisa usar quando é uma estrutura pequena, atípica, mas acumulem sempre toda a informação que chegar para vocês, que hoje ela pode não ser útil, mas daqui a 5 anos você vai lembrar daquilo. Foi isso que o cara queria dizer, tá? E às vezes você não entende naquele momento, mas mais na frente, quando você for amadurecendo, vai chegar lá aquele nível de interpretação que você vai entender o porquê das coisas. Procure sempre evoluir. Essa é a dica. E procurem curtir o que fazem. Procure ser feliz na profissão, que é o mais importante, não é dinheiro, não, pessoal. Eu compartilho do Aurélio isso aí também, assim, porque eu até falo um pouco, o Aurélio até se emociona, que a nossa atividade é que nem juiz de futebol, sabe? Se você faz um trabalho impecável, você passa totalmente desapercebido. Agora, se você comete algum problema, é onde você vai aparecer. É, Então, nossa atividade, ela aparece só quando é negativamente, sabe? Então, se a gente não tiver uma estrutura interna também muito bem, assim, ter uma paixão mesmo pelo que faz, sabe? É difícil a gente se manter assim, né? Eu vejo assim, acho que todos nós já passamos por é. momentos assim, sabe?
E outra coisa, qual é o projeto bem feito? É aquele que nunca mais te procuram para falar nada dele, tá? Então, o pessoal que quer ser muito arrojado, quer fazer flechas, lajes deformáveis, limites de deformação, possibilidade de trincas, de patologias, esse vai ser sempre cogitado para ser convidado a comparecer na obra. Então, tentem fazer sempre soluções que você deite para dormir e não precisa lembrar mais daquela obra. Lembra só dos momentos bons, como que a gente está tendo aqui agora, tá? Eu só fui ver essa obra depois da concretagem do bloco. Fiquei na curiosidade, um dia eu passei lá e falei, pô, será que o prédio está pronto? Será que é esse aqui? É, acho que é esse aí, né? Então, isso que é legal, pessoal. A gente dormir tranquilo e sabendo que fez um bom trabalho. Pessoal, como que vocês palestrantes estão de tempo aí? Porque o pessoal gostou da palestra e estão cheios de perguntas no chat. A pergunta Eu é, tenho, vocês eu tenho que ir conseguem... embora, 8h30 ainda. Vamos dar mais 10 minutos aí, vai, Eric, que eu tenho É, Tá, que eu vou mas um fazer o falar. seguinte, vamos pouquinho fazer dá. mais 10 minutos de perguntas, e aí quem for mandando para baixo coloca o nome, e-mail e deixa a mensagem que tem dúvida, e daí eu passo para eles e a gente manda por e-mail para eles depois, pode É, ser? Fechou? Uhum. Então, pessoal, só vamos mais esses 10 minutinhos para a gente liberar os palestrantes. Vamos lá, o Rafael mandou a seguinte pergunta. Na modelagem do bloco foi comentado que foi utilizado um range das molas com valores menores e maiores para obter envoltório. Minha dúvida é em isso foi para relação ao armar. valor. É, para A minha detalhar. dúvida, a minha dúvida é em relação ao valor da mola em cada uma dessas considerações. Se era padrão para todas as estacas ou levava em consideração a tensão e deformação de cada estaca para um caso específico de carregamento. Parabéns pelo projeto. Não existe isso, ainda mais com a informação de você ter bolar o negócio em 3 dias, tá? A gente estimou uma deformação padrão em cima da capacidade, ou seja, a capacidade da estaca dividido por uma deformação padrão. E, no caso, eu usei 1,5 cm, E a gente tem que pensar em como que é a situação da estaca, né? Se ela está bem armada ou não. Mas isso é uma coisa que o geotécnico vai cuidar depois. Não dá para a gente querer salvar todo mundo na hora de buscar uma solução. E é o que eu falei, o geotécnico armou a estaca 24 metros, entendeu? Toma cuidado de fazer uma estaca rígida. E mais, chegando no impenetrável. Isso é uma diferença fundamental quando a gente fala em termos de rigidez do elemento de fundação, tá? Se você deixa a estaca flutuante, ou seja, que não chega no impenetrável, você corre risco de ter recalques elevados. Ainda mais com o efeito de grupo num blocão desse. Agora, quando você busca o impenetrável, você está chegando só no efeito da deformação elástica mais fluência da estaca, tá? Mas não tem exatidão nisso, eu já falei para vocês. Se tivesse, tinha a formulação para cálculo de recálculo, a torto e direito por aí, principalmente na norma de fundações. Eu já cerquei em reunião, vamos botar cálculo de recálculo na norma? Eles falaram, não tem. E se você pegar as teorias, o recálculo numa teoria vai dar 1, e na outra vai dar 2, na outra vai dar 3, tá? Próximo. O Thiago mandou para vocês, excelente, obrigado demais. O Marco mandou parabéns a todos. A Catarina mandou, tem alguma razão técnica para não ter feito concretagem em dias seguidos? Logística da região foi feito aos sábados exatamente porque foi liberado pela CT, provavelmente. Aqui em São Paulo a gente tem muito esse problema de trânsito, né? Imagina, 170 metros cúbicos por hora que passou aí nos slides. Dá 20 caminhões, isso, Tomás? 22, né? 22 em média, né, por hora? É. Pô, imagina o tumulto que fez, né? E, na realidade, esse trecho da rua ficou fechado, né? Não sei se vocês viram uma foto lá que tinha um cara do Ajuda ao Trânsito lá e ficou meio desapercebido que é na de São Paulo, CET, Companhia de Engenharia de Tráfego aqui, que na outra cidade tem outro nome. Mas é a galerinha que libera a logística do trânsito para essas grandes movimentações. Próximo. O Ricardo mandou parabéns aos colegas, obrigado pela apresentação.
O Admilson mandou um questionamento, mas eu acredito que isso talvez a gente não tenha resposta. Mas quanto à diferença de custo se o metrô pagou? Provavelmente a gente não tem essa. Então, não sabemos disso, não. né? Foi a mesma pergunta O, que o pessoal do Simpsons perguntou, viu? o Lucas Eu sei que mandou como. saiu mais barato que que eles estavam na expectativa de gastar, com certeza. O Lucas mandou o seguinte: como garantir a aderência entre as camadas de concretagem? Que eu acho que é basicamente o que vocês responderam, né? O Em Tomás já relação às respondeu, né? armaduras, Eu posso comentar beleza? um pouquinho rapidinho também sobre esse caso, porque eu acompanhei de perto esse tratamento das juntas de construção também. Basicamente, a gente, especificou que deveria ser feito, né, todo o tratamento da superfície entre as juntas de concretagem, de modo a garantir que tivesse essa aderência entre as camadas, né, até para o bloco funcionar como ele deve, estruturalmente falando, também evitar problemas de durabilidade. E para isso a gente precisa que o agregado graúdo esteja bem exposto, né, na superfície. E é bem difícil a gente fazer isso numa área tão grande, da maneira convencional, que é com o corte verde, esperar o concreto dar o início de pega e vir com uma VAP lavando, por exemplo. O problema é que essa concretagem acabou 10, 11 horas da noite e esse início de pega ia dar de madrugada, fora toda, a extensão do bloco, né. Então, nesse caso em específico, assim que finalizado a camada de concretagem, foi aplicado um produto retardador de pega superficial, que ele faz com que o concreto não endureça em questão de 2, 3 milímetros. Então, assim que finalizada a concretagem, eles aplicaram todo esse produto, e aí no dia seguinte, pela manhã, com o concreto já endurecido, menos essa camada superficial, o pessoal vem com a VAP lavando, tira toda a pasta superficial e fica o agregado graúdo exposto. Isso faz com que tenha aderência, tá, com a próxima etapa, além de, claro, da limpeza, tirar todo o material que estiver por cima, pó e assim por diante, né. Perfeito, obrigado, Thomas. Quantas estacas tiveram prova de carga e como se procedeu? Eu acredito que isso seria com o pessoal de fundações, né? Não pega tanto a parte de vocês, podem confirmar, por favor? Mas eu acho que teve sim prova de carga. Perfeito. O Ronaldo mandou uma pergunta. Houve partição do bloco em planta da concretagem? Eu acredito que foi o que vocês fizeram por camadas, Uhum, né? E vocês responderam, beleza? uhum. O Mário mandou o seguinte, mandou parabéns para vocês. O Márcio Medeiros mandou a seguinte pergunta: na concretagem em camadas de um bloco grande como esse, que cuidado se deve ter para perfeita aderência entre uma nova camada e a anterior? Thomas, acredito que ele respondeu aí ao longo da palestra, comentou com os comentários. Thomas, você tem algo a acrescentar ou tá Não, Yara, eu acho que é isso mesmo. A aderência foi em função dessa superfície com o agregado graúdo exposto. perfeito? O Ronaldo Chaves, ele fez a seguinte pergunta: verificou-se a verificação das estruturas devido ao trânsito do metrô? Verificação da estrutura com relação ao trânsito do metrô. Ah, sim, a passagem do Não, metrô. vibração. Não, Sim, verificou-se a vibração da estrutura. a gente, assim, no nosso projeto, a gente, como o túnel ele não tem contato com a estrutura, assim, ele tá, né, a gente desconsiderou qualquer efeito, nossa estrutura é totalmente independente do metrô, assim, e o metrô, ele se propôs a colocar amortecedores ali, né, eles falaram que, ó, colocando amortecedor, a gente praticamente resolve esse problema. Da nossa parte, não foi feito nenhum estudo, assim, né, de vibração, essas coisas não foi feito. Tá. A gente acredita que Em isso rela- aconteça muito por aí, assim, viu? A gente vê nas regiões, assim, que é Paulista, mesmo agora nessa Não, região, é. isso Tá cheio é. de prédio com o metrô passando embaixo. Lá no centro mesmo eu fiz também uma outra fundação que tem duas linhas de metrô passando debaixo das mais antigas, tá? E o prédio está lá desde 1930, esse prédio que era um retrofit de um prédio e mais um anexo novo, né? Então, nunca ninguém reclamou de nada. A gente tem que ver. E no nosso caso, a gente tem uma massa imensa desse blocão, que já vai criar uma barreira vibratória grande aí, né? E fora Pessoal, que tem terra em cima do túnel também, né, pessoal? Lembra-se disso. Não um buraco, tá? É uma Gilson. suposta ponte, mas tem 13 metros de terra em cima do túnel lá, não é?
Perfeito. Pessoal, já bateu os 10 minutos aqui dos palestrantes. A gente já segurou vocês aí até um tempo a mais do que eu tinha combinado com vocês. O pessoal gostou muito. Eu vou pedir para, a partir do Ronaldo, me mande um e-mail, por favor, que eu vou deixar o e-mail de vocês para que eu possa estar passando as. Pode responder o seu próprio comentário com o seu e-mail, que daí eu vou passar para os palestrantes e a gente responde para vocês depois. Eu peço desculpa por a gente não conseguir responder tudo, mas são muitas dúvidas. Hoje a gente conseguiu lotar a sala, tá? Só para falar para vocês aí. Aurélio, Ricardo e Thomas, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, por trazer esse material incrível aqui, por trazer conhecimento, esclarecer dúvida do pessoal. Eu sei que vai ter muita gente com dúvida. E muito obrigada. E Aurélio, como sempre, muito obrigado por tudo, pela participação na renovação, por tudo aí. Como eu diria, eu queria agradecer também aos amigos que estão aqui, que cada pedacinho de conhecimento vem de um desses aí. Spengler é amigo meu desde 1984, para vocês terem ideia, né? Temos bastante gente aí hoje conhecida, né? Pessoal, Ele muito estava comigo obrigado. quando a gente viu pela primeira vez no IBMPC. A gente está com a presença do Adelso aí também, ó. O Adelso é o nosso querido do Bate-Papo de Aracaju. Eu tenho que É ficar o esperta para o nosso Adelso não pegar locutor. as palestras primeiro que eu, né, Adelso? Eu tenho que ficar aqui, Você... ó, dianteira. Oi, Yara, você está muito Adelcinha, hein? Ai, que honra, Tá né? Porque o igualzinha. Adelso vem fazendo um trabalho incrível aí. Ô, Antônio, não tá Pode igualzinho, ser. Adelson, tá igualzinho, só falta o microfone. Vou comprar um, Adelso. Depois você me indica onde você pegou o seu, tá Você, bom? você tem que comprar um daqueles igual de rádio antiga, aqueles que era quadradinho, assim, que o cara falava assim. Perfeito. É. Pessoal, obrigado aí. Só para É, finalizar, Yara, assim, também eu queria agradecer o convite do Aurélio, né, que para poder participar e mostrar nosso projetinho, né, e salientar a importância de todos estarem imbuídos em ter um bom resultado, sabe, assim, um bom alinhamento entre a sua parte de projeto, o Aurélio com toda a Sem parte de vaidade, né? análise, verificação. Sem vaidade, exatamente, sabe? Assim, o mesmo o consultor de solos também, super 10 assim, da gente estar sempre alinhado em fazer nossas interpolações um com o outro, sabe? Assim, isso foi muito bacana. Eu acho que isso que acabou dando um bom resultado no projeto final. Aham. Mas foi tudo legal, perfeito. galera. E foi tudo legal também nesse projeto aí, foi bem bacana. Tirando que o cara, tirando essa parte desagradável do cara ficar gritando lá que queria solução para segunda-feira. Foi bem desagradável o cara, mas ele conseguiu, levou na cara uma solução bem dada, Mas também, né? né, Aurélio, foi esse momento muito tenso também, acho que para todo mundo ali, né? Não, Assim, não foi tenso não, Ricardo, porque acho que foi eles sim. demoraram a se posicionar. Depois que a gente fez aquela reunião de esperar, ninguém se mexeu 2 meses, para depois o cara quer cobrar de quarta para segunda. Eu acho que Ele tomar sabe, decisão com os números não, desse aí não é fácil, não. não, mas aí não, ele tinha que ter bom senso de entender a situação de cada um. Eu falei, cara, vai ser meu aniversário, vai contar com meus irmãos. E o cara nem aí. Esse aí tá marcado, não adianta não, Ricardo. Tá? Como diria meu Falando, amigo, pessoa, como diria meu amigo Aníbal Kijnik, um mundo dá voltas, né? falando em pessoa conhecida, a gente tem a presença da Elo aí hoje. Ela está, inclusive, parabenizando vocês no chat aí, ó. Belíssimo projeto, Ela parabéns. mandou o WhatsApp aqui para mim. Obrigado, Luísa. Vindo de você, você sabe que é um grande elogio, né? Valeu, Fechou, pessoal. pessoal? Obrigado. Eu vou ficar Obrigado, na obrigado sala a aqui presença ainda de todos. colhendo. Valeu. Obrigado, Fechou, pessoal. pessoal. Um Até mais, abração boa a noite. todos.